Oi, turma, bom dia. Como eu falei, ia gravar um videozinho sobre esse livro aqui. Eu espero que não passe de 5 minutinhos, tá? Que é o Repensando a Língua Portuguesa, Gramática, Repensando Gramática na Escola, né? A autora Maria Helena de Moura Neves. Ela é uma autora que é doutora da USP, né? E ela fez esse livro uma entrevista feita a 170 professores de língua portuguesa em 4 escolas do interior e capital de São Paulo, tá? Uma coisa que é interessante saber é que, apesar de ser bastante atual a fala dela, nós temos aí, essa é a terceira edição de 94 e a primeira edição foi em 1990 e costuma ser ainda muito atual. No início, eu achei uma coisa muito interessante que eu gostaria de ler, que foi colocada aqui, né? Como seria a imagem da primeira aula de língua portuguesa, quando você entra no primeiro dia de aula, como você se apresenta? Aí o professor ele costuma falar assim: vamos entrar no mundo da gramática. Quando ele fala isso, parece que ele está te convidando para uma Disneylândia, né? Para uma coisa maravilhosa, algo super interessante, um convite irrecusável. Mas na verdade, e muitos professores, eles dizem que apesar de falar isso, que vamos aprender, que vamos entrar nesse mundo novo, o mundo das palavras, né? Eles na verdade eles pensam isso aqui que eu vou ler, que está no livro. A partir de agora, vamos nos encher de espírito de sacrifício, vontade de vencer na vida e vamos encarar os abomináveis exercícios. Então, fala-se uma coisa, mas o pensamento até mesmo do professor é outro completamente diferente. Vamos fazer bastante exercício até decorar para poder ganhar a nossa linda gramática normativa, tá? Eu não coloquei tudo aqui, eu coloquei só as partes que eu achei que contemplavam a nossa necessidade, o que a gente pensa, o que tem a ver com a disciplina, né? E dessas perguntas, né, para que se usa a gramática, muitos professores falaram que as estruturas da língua portuguesa elas estão totalmente desligadas da aplicação prática, da necessidade real do ensino dela. Né? O uso da gramática serve para aprovação de concursos, ser bem aceito na sociedade, ser bem sucedido na vida, mas a maneira prática que está sendo ministrada as aulas, elas não ajudam a necessidade real dos nossos alunos, tá? Há uma ordem, sim, de conteúdos ensinados e que os professores consideram importante e a maioria deles é ligado à classificação de palavras soltas com as classes gramaticais, tá? Muitos têm dificuldades de aprofundamento em outros conteúdos gramaticais para poder ensinar. Não se sentem muito tranquilos, né? Muito conhecedores e por isso ensinam de maneira mais rápida, menos profunda e desconectada com a realidade. Às vezes, quando tentam utilizar de algum texto ou algo diferente que viu a respeito para poder suscitar no aluno um maior interesse na disciplina, com um texto com um assunto polêmico, utilizam de textos com os verbos circule, sublinhe, encontre no texto e etc. Parei um pouquinho a gravação, mesmo que não passe de 5 minutos, porque passou um carro de som, vendendo aí alguma coisa de supermercado. A maioria dos professores atribuem a dificuldade do aprendizado ao próprio aluno e não ao método arcaico, né? E às vezes a maneira que ele está sendo colocado e tentado ensinar. Então eles falam aqui, eles citam do aluno falta de esforço, falta de interesse, falta de vontade de pensar, falta de maturidade, falta de capacidade de abstração, falta de percepção da utilidade da gramática. Pouco atribuem a outros métodos o fracasso da não aprendizado, das notas mais baixas, tá? Muitos professores utilizam os livros didáticos e quando tem dúvida buscam na gramática. Quase 95% encontram todas as suas dúvidas na gramática que buscam, achando que pode ser aprofundado, né, em explicações completamente técnicas ou a sua dúvida, tá?
Quanto à formação de professores, eles falam que muitas vezes eles vão à formação, se sentem motivados, só que depois que eles recebem essa formação, frequentam os cursos de reciclagem, né? Eles costumam chegar com muita vontade, mas com o tempo eles voltam à rotina dos seus livros, da sua própria sala de aula e de todo o que vem dentro de uma sala de aula, que é muito mais do que o aprendizado, e como não tem o suporte, eles não operacionalizam esses conhecimentos que foram recebidos nessa reciclagem, voltando a ensinar exatamente como já ensinavam anteriormente, tá? Só vem uma diferença quando tem uma atividade dentro desses cursos de formação e um exercício prático que aí eles colocam em aplicação direta em sala de aula, como se fosse uma fórmula mágica. Ela questiona também dentro do livro o professor ele sempre querer alguma coisa que seja uma fórmula, que seja um remédio, que tenha, faz assim, faz assado, sem ter que pensar e criar o seu próprio método adequado a cada tipo de aluno que ele tenha ou a turma que ele tem. Eles costumam não querer refletir. Dentro do livro fala que dentro dos documentos técnicos, a grande maioria de objetivos gerais não tem nada a ver com objetivos específicos que são copiados muitas vezes sem reflexão também dos livros com qual eles estão trabalhando, tá? O professor, ele com medo de errar ou com medo das famílias que às vezes criticam o sistema quando é mudado e o professor não sente segurança, ele volta ao ritual do ensino sistemático da gramática como um meio de eximir-se de culpa maior, tipo, eu não ensinei e ele não aprendeu devido a isso. Passei 2 minutinhos, gente, tentei falar o mais rápido que eu pude. Um beijão para vocês e é isso sobre esse livro, tá?